Às 14h30 horário local, no Mar do Caribe, dois F-16 Falcon de combate venezuelanos rugiram baixo, cortando o céu a apenas algumas centenas de metros acima das ondas. O alvo deles não era um barco de contrabandistas nem um campo de treinamento, era o USS Jason Dunham, um destroyer classe Arleigh Burke, da Marinha dos Estados Unidos. Repleto de sensores e mísseis, no radar os pontos apareceram rapidamente, diminuindo a distância. A ponte do navio de guerra americano sabia exatamente o que estava acontecendo. Isso não era um simples sobrevoo inocente, era uma provocação deliberada, um jogo de nervos. Só que este envolvia jatos supersônicos e equipamentos bilionários. O Pentágono depois classificou a ação como imprudente. A CBS News descreveu como a segunda vez em apenas 2 dias que jatos venezuelanos fizeram a mesma manobra. Mas para os marinheiros de plantão no contratorpedeiro, os rótulos não importavam. Eles só sabiam que os 2 caças da Guerra Fria avançavam em direção a eles com os pós-combustores brilhando como tochas no céu do Caribe. O presidente venezuelano Nicolás Maduro queria mostrar força para lembrar Washington de que Caracas não podia ser intimidada depois que um ataque dos Estados Unidos afundou uma lancha rápida suspeita de ser operada por um cartel apenas alguns dias antes. Mas, ao escolher essa manobra, seus pilotos estavam prestes a aprender da pior forma. Intimidação funciona nos 2 sentidos. Enquanto pensavam estar enviando uma mensagem, não sabiam que davam à Marinha dos Estados Unidos um presente inestimável. Os F-16 chegaram com tudo, voando tão baixo que suas ondas de choque ondularam sobre a água. Na ponte do Jason Dunham, todo marinheiro conhecia o procedimento padrão: manter a calma, seguir o curso e deixar as defesas encamadas do navio falarem por si. O primeiro aviso veio pelo rádio, uma voz americana calma transmitida em frequências abertas. Aeronave não identificada, você está se aproximando de um navio de guerra dos Estados Unidos operando em águas internacionais. Mantenha distância segura. Os pilotos venezuelanos não responderam. Em vez disso, um deles acionou o pós-combustor, passando em alta velocidade pela proa em uma rajada de chama laranja. Dentro do Centro de Informações de Combate, a verdadeira luta já estava em andamento. O radar ANSPI-1 do navio, o coração pulsante do sistema de combate Aegis, já havia detectado os jatos que se aproximavam muito antes de a tripulação sequer vê-los. Dados rolavam pelas consoles, altitude e velocidade. Com armas a postos, os oficiais armaram o conjunto de defesa em camadas do navio: mísseis, superfície e ar, SM-2 nas células de lançamento vertical, RIM-162 Sea Sparrow para interceptação de curto alcance e, como última linha de defesa, o canhão rotativo Phalanx CIWS. Se os caças venezuelanos fizessem um movimento errado, o destroyer poderia abatê-los em segundos, mas atirar não era o objetivo. O capitão permaneceu calmo, de braços cruzados e olhos fixos no visor tático. Suas ordens eram claras: não escalar a situação, a menos que fosse diretamente ameaçado. O Jason Dunham estava em águas internacionais, com todo o direito de estar ali. O verdadeiro perigo não eram as próprias aeronaves, e sim a possibilidade de um erro de cálculo se transformar em um incidente internacional. Do convés, os marinheiros olharam para cima enquanto o segundo F-16 passava rugindo por cima, tão baixo que sua sombra cruzou brevemente as escotilhas dos mísseis do destroyer. Para um olho destreinado, parecia que a Venezuela tinha vencido o jogo da intimidação, mas na realidade, o oposto era verdadeiro. Cada chamada de rádio que os pilotos faziam de volta para Caracas, cada varredura do radar, cada piscada dos sistemas de mira, tudo estava sendo captado pelo sistema de guerra eletrônica do Jason Dunham. Quanto mais perto eles voavam, mais eles revelavam. Os venezuelanos achavam que estavam se exibindo. O que eles não perceberam foi que já tinham caído na armadilha de dados dos Estados Unidos. O USS Jason Dunham não era apenas qualquer navio, ele é um destroyer de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, essencialmente uma fortaleza flutuante. Seu domo de radar, o ANSP ou ANSP-1, pode rastrear centenas de alvos ao mesmo tempo, desde mísseis que voam rente ao mar até jatos em alta altitude. Para a tripulação, 2 F-16 sobrevoando o convés não eram ameaça frente ao que o navio foi projetado para enfrentar. Então, a pergunta é: por que a Marinha estava aqui em primeiro lugar em águas venezuelanas? Bem, a resposta remonta de apenas alguns dias, nem mesmo meses.
No dia 2 de setembro, aeronaves americanas destruíram uma lancha rápida no Caribe, acusando-a de pertencer ao poderoso cartel Tren de Aragua da Venezuela. 11 pessoas foram mortas nesse ataque, uma operação que a Casa Branca chamou de sucesso na guerra contra os narcóticos. Em Caracas, o incidente foi visto de forma bem diferente. O presidente Nicolás Maduro condenou o ataque como uma violação da soberania, prometendo retaliação. Poucos dias depois, seus F-16 estavam rasgando o céu do Caribe. Ironicamente, esses mesmos caças foram fornecidos à Venezuela pelos Estados Unidos. Lá nos anos 1980, a Venezuela comprou dezenas de F-16ABs que na época eram de última geração. 4 décadas depois, a frota mostra sinais de envelhecimento. Peças de reposição são escassas, a aviônica está desatualizada e a manutenção é uma luta constante. Ainda assim, nas mãos de Maduro, eles se tornaram símbolos de desafio, rápidos, barulhentos e dramáticos, mesmo que já não sejam realmente modernos. Esse contraste não poderia ser mais evidente. De um lado, relíquias da Guerra Fria tentando parecer ameaçadoras, do outro, um destroyer integrado a uma das redes navais mais avançadas do mundo, apoiado por satélites, drones e por todo um grupo de ataque de porta-aviões nas proximidades. Por fora, os F-16 pareciam levar vantagem, mas a realidade era diferente. Quanto mais perto voavam, mais se expunham. Os F-16 venezuelanos entregaram tudo. Seus radares de controle de tiro iluminaram o Jason Dunham, tentando parecer ameaçadores. Eles forneceram formas de onda precisas que analistas da Marinha catalogaram e arquivaram. Seus rádios ficaram cheios de conversas nas bases costeiras. O sistema de guerra eletrônica ANSLQ-32 do navio absorveu tudo, registrando quais frequências foram usadas, o quão seguras eram as comunicações e até o momento exato em que os pilotos acionaram seus microfones. E então veio o infravermelho. Ao mergulharem embaixo e acionarem os pós-combustores, os caças deixaram enormes rastros térmicos no ar úmido do Caribe. Os sensores infravermelhos do contratorpedeiro registraram tudo. Para da Marinha era como fotografar digitais em uma cena de crime. Provas inestimáveis e incontestáveis de como os caças da Venezuela realmente se comportam sob estresse. A ironia é brutal. Caracas queria intimidar, projetar força, mas a intimidação de perto é barulhenta e no espaço de batalha eletrônico, barulho é morte. Cada sinalizador, cada pulso de radar, cada rajada de pós-combustor não estava assustando os Estados Unidos, estava alimentando seus bancos de dados. Para o comando venezuelano, em terra firme, as imagens poderiam parecer como jatos da vitória rugindo sobre o navio de guerra dos Estados Unidos, desafiadores e ousados. Mas os analistas assistindo de Norfolk ou Pearl Harbor viram algo completamente diferente. Eles viram vulnerabilidades, catalogaram fraquezas e completaram a biblioteca da envelhecida frota aérea da Venezuela sendo entregue de bandeja. Quando os F-16 finalmente se afastaram, a tripulação do Jason Dunham nem sequer piscou. Eles não precisaram. A Venezuela já tinha cometido seu maior erro, confundindo barulho com poder. Enquanto os pilotos pensavam ter provocado os Estados Unidos, na verdade abriram caminho para algo mais perigoso, uma escalada. Os voos rasantes podiam parecer encenação, mas Washington não achou graça. Em poucas horas, o Pentágono classificou o incidente como imprudente e provocativo, e o presidente Donald Trump deixou a mensagem bem clara: qualquer aeronave venezuelana que colocar nossos navios em risco será abatida. Isso não foi conversa fiada. Poucos dias depois, 10 caças furtivos, F-35 Lightning II, chegaram a Porto Rico, a apenas 2 horas de voo do espaço aéreo venezuelano. Esses não eram jatos antigos dos anos 1900, e 80 eram a joia da coroa dos Estados Unidos, caças de 5ª geração projetados para passar despercebidos pelos radares e desmontar as defesas inimigas. Antes mesmo de soar o primeiro alarme, o envio deles já era um sinal. Se Caracas quisesse apostar nos céus, as apostas acabavam de aumentar. Enquanto isso, o Jason Dunham não estava sozinho. Atrás dele estava o peso de toda uma força-tarefa da Marinha dos Estados Unidos. Destroyers, cruzadores, navios de abastecimento, até mesmo embarcações de assalto anfíbio transportando fuzileiros navais estavam patrulhando o Caribe acima. Aeronaves de patrulha P-8 Poseidon vasculhavam as águas enquanto drones observavam de ainda mais alto.
Um destroyer poderia parecer isolado no horizonte, mas na realidade ele estava conectado a um escudo em camadas que se estendia por toda a região. Para a Venezuela, isso criou um desequilíbrio brutal. Seus F-16 podiam sobrevoar, talvez até importunar, mas não podiam mudar os fatos. Sua força aérea não tinha mísseis modernos, não tinha furtividade e não tinha a logística para sustentar uma luta prolongada. Mesmo que quisessem, igualar o poder de fogo americano era impossível. E ainda assim a provocação tem uma lógica perigosa. Um movimento errado, um míssil travado, uma chamada de rádio mal interpretada e a situação poderia ter passado de sobrevoos barulhentos para uma guerra de tiros em questão de segundos. A tripulação do destroyer dos Estados Unidos sabia disso, e os pilotos venezuelanos provavelmente também sentiam isso em suas cabines. Um jogo de coragem só é divertido até que alguém não desvie. Maduro pode ter esperado que os sobrevoos despertassem o orgulho nacional e afastassem Washington. Aviso. Em vez disso, eles provocaram exatamente o oposto, um aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe, e a promessa clara de que a próxima passagem próxima pode terminar em chamas. Porque quando você enfrenta a Marinha dos Estados Unidos, existe uma regra que nunca muda: não confunda contenção com fraqueza. Do lado de fora, os sobrevoos da Venezuela pareciam um ato de desafio, jatos rugindo ao lado de um destroyer dos Estados Unidos provocando os americanos a reagir. Mas se você olhar mais a fundo, e foi um caso clássico de excesso de confiança se transformando em autossabotagem. Estrategicamente, a caçada deu a Washington tudo o que queria. A Marinha coletou impressões de radar, comunicações, protocolos e dados térmicos dos caças mais avançados da Venezuela, tudo isso sem disparar um único tiro. Em termos militares, isso é um prêmio máximo. Informações como essa não são chamativas, mas na próxima crise podem significar a diferença entre ser pego de surpresa e dominar a situação. Não foi a primeira vez que um adversário cometeu esse erro. Há poucos meses, no Mar do Sul da China, um helicóptero de ataque chinês Z-10 tentou intimidar um MH-60R dos Estados Unidos. Em vez disso, ele entregou assinaturas eletrônicas que analistas americanos armazenaram para conflitos futuros. No Mar Vermelho, Houthis lançaram um míssil contra um Seahawk da Marinha buscando vitória de propaganda. Eles expuseram suas táticas, foram rastreados e perderam o local de lançamento em segundos. Atores diferentes, mesma história, intimidação, manobras que acabaram se tornando presentes para a inteligência dos Estados Unidos. Para Caracas, a lição é brutal. Voar baixo e rápido pode empolgar as multidões em casa, mas contra um destroyer equipado com o sistema Aegis, isso é só barulho de fundo. Pior ainda, isso enfraquece a posição estratégica da Venezuela. Em vez de parecer forte, destaca a fraqueza. Aviões envelhecidos contra uma frota projetada para a guerra global, cada passagem sobre um navio de guerra dos Estados Unidos se torna mais um dado na crescente biblioteca americana de táticas dos adversários. E para Washington, a lição é igualmente clara: mantenha a calma, não atire e deixe o outro lado cometer os erros. Escalada nem sempre significa puxar o gatilho. Às vezes a decisão mais inteligente é esperar, ouvir e coletar tudo. Seu oponente é tolo o suficiente para se expor, porque na guerra moderna, o silêncio vence batalhas e a arrogância as perde. Quando os F-16 venezuelanos voltaram para casa, o Jason Dunham não havia mudado de curso, não havia disparado um míssil e não havia vacilado. Para os marinheiros foi só mais um registro no diário de bordo, mas para os analistas que monitoravam os dados aquilo era ouro. A Venezuela tentou provocar, mas acabou se provocando. A lição mais ampla é simples: o lado que mantém a calma geralmente vence. Passagens rasantes, sinalizadores e demonstrações de força não mudam o equilíbrio de poder. O que importa é disciplina, treinamento e a capacidade de transformar barulho em conhecimento. E nesse quesito, a Marinha dos Estados Unidos saiu com vantagem sem nem suar. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Se você estivesse na ponte daquele destroyer, vendo dois caças supersônicos mergulharem embaixo à sua frente, o que você teria feito? Você teria atirado de advertência ou confiado nas defesas do navio? Responda nos comentários, quero ver como agiria. Se gostou da análise, curta, inscreva-se e compartilhe com quem ama histórias marítimas. E como sempre, se você quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota.
Você ganha distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ainda nos ajuda a divulgar mais histórias marítimas reais. É só clicar em juntar-se na página do nosso canal e embarcar. Porque nesse jogo de blefe, a Venezuela achou que tinha a mão mais forte, mas a Marinha dos Estados Unidos provou o contrário. Te vejo no próximo vídeo.